Então, boa noite a todos. Estamos começando aqui com um pequeno atraso devido a problemas de logística, mas já temos aqui o nosso colega, o professor Alexandre Killing. Alexandre Killing, ele atua e pesquisa, né, nos temas de digitalização das mídias, TV digital, televisão brasileira, interatividade, conteúdos digitais, é coordenador do grupo de pesquisa, né, que estuda os conteúdos digitais interativos e é o nosso colega, né, aqui no mestrado profissional em inovação e comunicação e economia criativa. Então, hoje estamos recebendo o professor Killing para sua palestra sobre economia criativa, concertação entre Estado, mercado e sociedade, compromisso entre políticas públicas e empreendedorismo. Alexandre, fique à vontade. Boa noite, colegas. Reitero aqui meu pedido de desculpas, porque eu estava exatamente no evento que tem a ver com a palestra. É, Hoje, na Praça dos Três Poderes, foi reaberta a Casa de Chá, que foi uma obra do Niemeyer lá atrás e que, por várias razões, acabou sendo desativada e dessa vez numa parceria entre o governo do Distrito Federal e a FEComércio, foi instalado lá um café-escola do SENAC para retomar a atividade naquele local. O SENAC, a FEComércio e o próprio GDF são parceiros nossos no mestrado em todo o trabalho que a gente fez de pesquisa, que vem fazendo de economia criativa. Então, eu não poderia faltar a esse evento infelizmente, a hora que eu fui sair de lá, o trânsito estava bem complicado e eu levei 1 hora de deslocamento de lá até aqui em casa. Então, isso determinou esse atraso, peço desculpas, mas a gente estava trabalhando exatamente isso, num esforço de diálogo que a gente tem feito cada vez mais, de maneira mais intensa, entre a academia, o setor produtivo e o setor público, compreendendo as várias possibilidades de desenvolvimento aqui econômico no Distrito Federal, onde aparece a economia criativa como uma força de atividade econômica extremamente pujante, com tremenda capilaridade em toda a região e com possibilidade de acelerar esse desenvolvimento de maneira exponencial. Para vocês terem uma ideia, estava presente no evento o vice-presidente da República e o presidente da Confederação Nacional do Comércio, onde ele mesmo anunciou lá um investimento de R$ 1 bilhão no Distrito Federal na perspectiva de criar escolas de formação técnica para desenvolver atividades que vão atuar muito fortemente nessa área. Uma dos investimentos vai acontecer no setor comercial sul, onde o Senac comprou um prédio inteiro e vai transformar esse prédio inteiro num hub de economia criativa. Isso tudo foi anunciado agora, acabou de ser anunciado. Esse hub, a gente está contribuindo com ele e com as discussões, inclusive está formando 6 agentes do Senac que vão atuar nesse local dentro do nosso mestrado. Eles estão se baseando nos cursos técnicos que eles vão abrir lá, nos resultados da nossa pesquisa. Com base nas informações dessa pesquisa que eles estão criando todo o portfólio. E a gente está acompanhando, né? Já participamos de várias conversas nessa direção. Então, a gente está no centro daquilo que a gente está querendo trazer para vocês aqui e mostrando a importância dessa aproximação urgente entre o Estado, o setor chamado setor produtivo, na verdade, iniciativa privada, porque se a gente for parar e pensar, tem áreas no próprio Estado que também têm atividades que poderiam ser qualificadas como atividades produtivas, né? Mas, enfim, eu vou fazer um overview para vocês do que a gente fala de economia criativa, porque a gente já se deu conta de que a primeira coisa que a gente está fazendo é quase um trabalho missioneiro, né? De fazer todo mundo entender o que é efetivamente
economia criativa e tal, porque o que vocês vão me dizer se está aparecendo para vocês aí. Está aparecendo? Apareceu o slide? Apareceu. Ok, obrigado. Então, a primeira questão que a gente tem trabalhado, é só para vocês terem uma ideia, quem está participando com a gente nesse movimento, tá? A FEComércio, que foi quem provocou, a Câmara Legislativa, quem aportou os primeiros recursos através de emenda parlamentar por meio da Secretaria de Turismo, e agora já se envolveu a Secretaria de Cultura, a FAPDF, e também a gente criou, ao longo desse processo, um observatório dos domínios criativos aqui no Distrito Federal. Só para vocês terem uma ideia do tamanho de gente envolvido nesse trabalho. E aí vem uma questão central que a gente queria trazer para vocês, que a gente considera que é extremamente relevante. A economia criativa, ela vem sendo tratada nos últimos 20 anos como uma designação de um conjunto de atividades econômicas que envolvem atividades artísticas e culturais, e mais recentemente atividades de inovação, tanto científica quanto tecnológica. E aí isso está muito mais em cima de um conceito, de uma designação que tenta mais ou menos qualificar esse tipo de atividade criativa. E a gente resolveu começar a trabalhar isso aqui na universidade como um campo científico. E aí que a gente está tentando trabalhar a dimensão da ciência aplicada nesse lugar, enquanto uma impulsionadora de desenvolvimento sustentável, cultural, social, econômico e ambiental. E isso a gente já vem fazendo uma produção de base. A pesquisa resultou em 3 livros que a gente publicou, e a gente já tem pelo menos 6 artigos publicados em periódicos, tanto da área de comunicação, da área de economia e da área de administração, né, que a gente tem circulado. Para a gente chegar nesse lugar, a gente fez uma ampla pesquisa bibliográfica que passou por 273 documentos nacionais e mais de 3.000 artigos internacionais, publicados em 66 e 21. A gente também consultou documentos internacionais das principais organismos internacionais, de instituições nacionais e leis de estados e municípios. E a partir disso foi que a gente começou a ver como é que esse conceito trabalhava. No Brasil, concentradamente em economia criativa. No mundo, há uma predominância de indústrias culturais, economia da cultura e economia criativa. Mas as indústrias criativas têm a maior produção intelectual hoje sobre isso. Por que isso acontece? Porque o termo, ou esse conceito, surge na Austrália, depois ele vai ser apropriado pelo governo britânico, depois da grande depressão que entra a Inglaterra na era Thatcher. Aí entra o Tony Blair e precisa trabalhar uma perspectiva de empregabilidade, de atividade econômica naquela Inglaterra bastante comprometida pela política Thatcher, e aí ele vai criar, portanto, todo um arcabouço legal e de incentivo para as indústrias criativas. E a concentração do Tony Blair, ou do Partido Trabalhista em inglês, é nas atividades artísticas e culturais. Então, a ideia é fazer um movimento parecido com o movimento da indústria do entretenimento americana, porque a indústria do entretenimento americana ela começa com um objetivo e uma intencionalidade política, dentro do que se considerou estratégia de soft power do governo americano, primeiro trabalhando as tropas durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e no pós-guerra trabalhando exatamente uma espécie de aculturamento internacional a partir da indústria do entretenimento americana. Isso porque durante o pós-Segunda Guerra os Estados Unidos vão ajudar a financiar a reestruturação da Europa com o famoso Plano Marshall, e a troca do Plano Marshall era que os países atingidos por esse investimento americano fizessem uma difusão da indústria do entretenimento americana, que era tanto o audiovisual quanto a fonográfica. Eram 2 indústrias extremamente potentes que trabalharam essa dissipação da cultura americana. Então, esse foi um soft power que construiu a hegemonia americana a partir da Segunda Guerra Mundial, não só bélico, mas também cultural.
foi extremamente estratégico isso. Quando o Tony Blair assume, ele quer trabalhar um pouco essa lógica do sucesso da indústria do entretenimento americana, trabalhando na Inglaterra, e deu certo. Então, por isso que tem uma grande produção intelectual inglesa e australiana no conceito de indústria criativa. E isso é o que vai predominar. Aí a gente vai ter uma discussão aqui central entre duas áreas, a área anglo-saxônica e a área de desenvolvimentismo, ou desenvolvimentista, no sentido mais tradicional. A gente tem aquela referência do Keynes, mas aí a gente tem um cara aqui chamado Celso Furtado, que vocês devem conhecer melhor do que eu, e que ele vai desenvolver essa perspectiva do conceito, né, de como é que a gente faz a inclusão de países subdesenvolvidos dentro, né, da estrutura da geoeconomia internacional, e ele vai cunhar a ideia de que o desenvolvimento da cultura e o uso da cultura como ativo econômico pode significar exatamente esse processo de desenvolvimento. Só que, na perspectiva desenvolvimentista, Furtado vai acreditar que é o Estado que tem a aportar o fomento, e a partir desse fomento do Estado, aí se vai ter uma relação com a identidade, uma relação também com a difusão dos valores locais, e seria uma forma de se colocar dentro, né, do cenário geopolítico e geoeconômico internacional. Isso nós estamos falando da década de 70, década de 80, quando Furtado começa a trazer isso, e os últimos textos dele a respeito disso são dos anos 90, sendo que Furtado ainda vai ter uma participação dentro do governo Fernando Henrique, e essa participação dentro do governo Fernando Henrique vai criar algumas leis de incentivo que vão ser fundamental para a retomada e desenvolvimento da cultura. A gente tem que lembrar que o Collor de Mello, ele acabou com boa parte do fomento, ele acabou, por exemplo, com a Embrafilme, que era uma estrutura distribuidora da filmografia brasileira, e que fez com que a produção cinematográfica brasileira também tivesse alguns posicionamentos interessantes no mercado internacional. E quando acaba a Embrafilme, há uma queda na produção audiovisual brasileira, que só vai ser retomada a partir do governo Fernando Henrique, quando ele vai criar, né, vai criar a Ancine, vai criar o Fundo Setorial do Audiovisual, e aí começa a se trabalhar essa perspectiva, até estimulada pelo próprio Celso Furtado, que ainda pega o restinho do governo Sarney, e aí o Fernando Henrique continua essa perspectiva. Aí se convencionou chamar, a partir desse momento, e que vai ser no primeiro governo Lula, o conceito de economia da cultura. Então, porque ela vai trabalhar com essa lógica de que o Estado seria o grande articulador, o grande financiador e o grande provedor do desenvolvimento da cultura. E aí a gente vai ter alguns segmentos das atividades culturais que vão crescer, outros não vão, porque o recurso esse acaba sendo um problema central, o recurso é limitado, e o recurso é limitado, ele não consegue atingir uma horizontalidade. Então, a gente fica dos anos 2000 até mais ou menos os anos 2015, e depois entra o governo Bolsonaro, acaba também com todas as possibilidades que havia de retomada dessa perspectiva, e mais ou menos estagnado o processo de desenvolvimento da chamada economia da cultura no Brasil. Mas a partir dos anos 2006, 2008, começa a se discutir aqui o deslocamento desse conceito para a ideia de economia criativa. E a partir de lá ficou sempre esse confronto entre a perspectiva anglo-saxônica e a perspectiva desenvolvimentista clássica. A partir dessas reflexões todas é que a gente chegou a cunhar aqui um conceito de economia criativa, contemplando uma aproximação entre a abordagem anglo-saxônica e essa abordagem desenvolvimentista clássica. Na nossa perspectiva, primeiro, as atividades criativas, elas resultam de atividades artísticas, culturais e inovadoras, tecnológicas e científicas, que resultam da criatividade. E essa é uma discussão central, né? E essa discussão é forte porque o Ministério da Cultura queria uma reserva de mercado para as atividades artísticas e culturais, o Ministério de Ciência e Tecnologia queria uma reserva de mercado para as atividades tecnológicas e científicas.
E aí tinha uma briga de se colocar, digamos, as patentes dentro desse universo de atividade criativa. E sim, elas são. Porque qual é o principal ativo que vai ser entendido como ativo econômico disso? A propriedade intelectual. Então, o primeiro elemento concreto de ativo real é a propriedade intelectual. Então, a partir da propriedade intelectual, se teria, portanto, um ativo que resultava dessa produção, que seria, portanto, o que escalaria em termos de retorno para os seus autores, para os seus criadores. Então, a partir disso, se começou a formar essa noção de produção, circulação e consumo dessas atividades geradoras de bens culturais, artísticos e inovadores. O que a gente compreendeu a partir disso? Compreendeu que, na verdade, não pode ficar fora nem os bens culturais e artísticos e nem os bens inovadores. Todos eles que resultam de algum tipo de processo de criatividade e que geram, portanto, algum tipo de capital intelectual ou mesmo inovação e que são passíveis de proteção, eles são insumos produtivos capazes de gerar emprego, renda, produção de bens e serviços. E isso envolve, inclusive, algumas relações econômicas. Essa é a abordagem que a gente queria trazer para vocês. Compreender que não é só um processo de produção, circulação e consumo da atividade cultural, da atividade artística ou da atividade de inovação. Se estabelece nessa lógica relações econômicas entre todos esses agentes e todas essas lógicas de produção, circulação e consumo. Então, por isso que a gente configurou o conceito de círculos dinâmicos, e não são necessariamente círculos, vocês vão ver que a gente usa pontilhados para estabelecer mais ou menos onde se localizam as atividades criativas, mas esses pontilhados, eles são apenas imaginários, não são delimitadores, não existe uma hierarquia, não há um primeiro e um depois, o que há são dinâmicas econômicas, que envolvem esses sistemas de produção de maneira interdependente, de maneira interligada e com processos de mediação que vão aumentando a sua complexidade. O primeiro processo de mediação é o artista e os seus artefatos manuais para produzir as suas atividades, que é o caso do escritor, que é o caso do ator, que é o caso do músico, que é o caso do artesão. Depois, esses mesmos atores, quando vão entrando em processos mais sofisticados de produção, eles acessam inicialmente as indústrias culturais. Vou acessar a indústria fonográfica, vou acessar a indústria editorial, por exemplo. Ou vou acessar as atividades de espetáculos, que permitem que eu possa sofisticar um pouco mais a performance do ator, a performance do músico, a performance do próprio escritor. E aí, então, eu começo já a aumentar e envolver processos industriais naquilo que seria apenas a produção específica de um produto, um bem cultural ou artístico. A partir disso, eu vou aumentando os processos de mediação até que eu chego a mediações tecnológicas altamente sofisticadas e integração e mobilização dessas atividades para a realização de projetos, para a realização de novos produtos, serviços ou mesmo eventos. Aí eu saio das indústrias culturais e eu vou para as indústrias criativas, porque elas não só mobilizam as atividades diretamente criativas, mas ativam outras indústrias. Vou dar um exemplo da moda. A moda, ela tem o estilista tem as suas costureiras, mas para que ela entre dentro dessa sofisticada indústria, ela precisa da indústria do vestuário, ela precisa da indústria de tintas, ela precisa da indústria da tecelagem, e aí já começa a mobilizar para essa indústria ser ativada a logística, o sistema de venda. Eu preciso ter postos de venda que hoje são muito mais virtuais do que físicos, mas já foram físicos. Então, há toda uma complexidade nesse processo de produção, circulação e consumo que o Estado não dá conta. Então, aquela ideia de desenvolvimento por indução do Estado, nessa lógica aqui, não funciona. É preciso o envolvimento do setor privado e é preciso que haja também uma noção de que há um alto nível de empregabilidade, porque ela ativa outras indústrias, ela tem uma capilaridade, um processo de indução bem mais sofisticado,
Outro exemplo é a gastronomia. A gastronomia, por exemplo, esse lugar que eu fui lá agora é uma casa de chá. Mas, para poder desenvolver aquela casa de chá, eles estão buscando insumos da agricultura, que são insumos locais, que são coisas daqui, como o pequi, por exemplo. Eles estão fazendo lá um pão de queijo que tem um creme de pequi dentro e que é uma peculiaridade daqui. Não se come esse pão de queijo com creme de pequi em lugar outro do país. Pode ser que depois, com a difusão dessa tipo de iguaria que eles criaram lá, isso possa ganhar outros lugares. Mas o fato concreto é, para ter o tal do pão de queijo com pequi, ativaram outras indústrias, outra natureza de fornecedor, que não são os fornecedores usuais de um café convencional. Então você começa a perceber que mesmo a gastronomia, ela começa a ativar o setor primário, a área da agricultura, e ela começa a ativar a indústria láctea, a indústria da farinha, porque ela precisa de um tipo de farinha específica, e aí começa a aumentar essa complexidade. Então não é só o cara lá tendo uma ideia maravilhosa de uma receita, sendo inspirado por uma força divina, como você já chegou a pensar, e que o Estado sozinho, com seu grande orçamento, maravilhoso orçamento, ia dar conta de todos os chefes do país. Não, precisa. E é preciso entender essa complexidade, é preciso entender essa dinâmica e esses processos de mediação, que são cada vez maiores por meio da tecnologia. E aí a gente vai ter nesse lugar aí os games, a gente vai ter nesse lugar o software, a gente vai ter nesse lugar as mídias, por exemplo, uma empresa de conteúdo jornalístico ou mesmo uma empresa de conteúdo de entretenimento. Não é só o criador, o cara que faz o roteiro, o cara que grava, o cara que interpreta, etc, etc. Tem uma indústria de telecomunicação por trás, não só para os sistemas irradiantes, ou para o caso dos sistemas de streaming, por onde esse conteúdo todo é distribuído, mas também eletroeletrônica, uma quantidade de componentes que são usados. E hoje, por exemplo, quando a gente trabalha com esse conceito de ubiquidade, os devices móveis e que permitem que o sujeito possa acessar esses conteúdos em qualquer lugar, você entra com a indústria do hardware, você entra com a indústria do software. Então, a indústria da mídia, ela mobiliza automaticamente um conjunto de outras mídias. Quando a gente fala no turismo, então essa complexidade aumenta. O cara diz, o turismo, eu vou lá, faço um roteirinho turístico, faço lá uns panfletinhos, ligo um site e tal. Não, tem indústria de mobilidade, que envolve aérea, que envolve terrestre, que envolve local. Eu tenho a indústria hoteleira. E aí eu junto no turismo a indústria, eu junto a gastronomia, eu junto a moda, eu junto a indústria hoteleira, eu junto a indústria de transporte, e é um conjunto de elementos que precisam ser mobilizados para acontecer o turismo enquanto atividade econômica. E não é só trazer por exemplo, aqui, tinha uma noção aqui em Brasília de que só o turismo cívico é suficiente, aí o cara vai lá, visita os prédios criados pelo Niemeyer, aquele negócio todo. Isso não atrai gente aqui. Atrai se eu contar uma história de que o Niemeyer pensou nisso, que ali foi um movimento modernista que está vinculado ao movimento de 22, a ideia antropofágica que o Brasil passa na sua produção artística e cultural, beber das fontes, processar essas fontes junto com as suas referências ancestrais. Tem toda uma narrativa que é construída e que ela precisa estar dentro dessa lógica, senão eu não vou atrair ninguém. Aí chega um gringo no aeroporto, eu tenho que pegar esse gringo e levar lá para o PADEF. No PADEF ele vai conhecer que a gente tem aqui 10 indústrias de vinho, de uva, que fazem vinho e que tem hotéis, que o cara vai lá para passar um fim de semana todo harmonizando o vinho que os caras produzem com a gastronomia local. Então tem a gastronomia, você vai ter a produção primária da uva e você vai ter a produção da indústria de transformação, que é o vinho. Olha a complexidade que está dentro desse conceito do turismo. E assim, hoje o secretário estava anunciando, quando eles começaram, o secretário de Turismo foi uma das principais financiadoras dessa pesquisa. Quando eles começaram a compreender isso, eles começaram a entender essa complexidade. Aí o secretário acabou de anunciar, houve um aumento no último ano de 30% do resultado da atividade turística no Distrito Federal. Mas eles não passaram a contar só os hotéis, eles não passaram só a contar os restaurantes, eles passaram a contar tudo. Quanto que vende no comércio, quanto que o cara que entra aqui, quanto que gasta, quanto que o cara põe de gasolina. Eles começaram a ter uma visão mais complexa
da atividade econômica da área do turismo. E, por fim, o último círculo seriam aqueles círculos que não são necessariamente criativos, mas que sem eles a atividade criativa não existe, ou sem atividade criativa eles não existem. Exemplo concreto, o esporte. O esporte é uma competição, aparentemente seria uma atividade física, aparentemente seria todo um trabalho que se faria na dimensão de um esporte ou outro, etc. Agora, não existe nenhuma competição sem a indústria da moda, sem a indústria gastronômica, sem a indústria de shows, de festivais, que é o que acontece em cada evento. Eu preciso reunir todas essas atividades e elas que resultam dessa dimensão toda. A mesma coisa eu tenho hoje necessidades na área de administração, eu tenho hoje na área de contabilidade e eu tenho hoje na área do direito grupos que sejam especializados nessa atividade econômica, que ela é completamente diferente pelo esse nível de complexidade, por esse nível de ativo. Então, a gente tem hoje escritórios especializados de direito, escritórios especializados de contabilidade e administração, e, inclusive, agora, aqui no Distrito Federal, a gente já tem escritórios que têm advogados, contadores, administradores, que dão assessoria jurídica, contábil e de gestão para as atividades criativas do Distrito Federal. Então, há um nível de evolução e de sofisticação nessa atividade. Só para vocês terem uma ideia, nessa lógica, a gente chegou a 526 quinais, correspondendo às atividades criativas que a gente apurou aqui no Distrito Federal. Então, aí a gente também foi a campo, conversou com cada região administrativa, a gente foi atrás de todo mundo e chegou nesse número. Formais. A gente tem mais de 130 mil agentes criativos aqui registrados, entre MEI e entre outros tipos de CNPJs. Isso corresponde hoje a 3,5% do PIB, mais de 9 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, o Distrito Federal é a terceira unidade da federação em que tem influência no PIB. E aqui os principais domínios que a gente tem de atividade, a publicidade, moda, audiovisual, pesquisa, educação, turismo, eventos, arquitetura, que também é excepcional, software, gastronomia e mídias. Principais regiões, Plano Piloto, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, Guará, Samambaia, Sobradinho e Gama. Aí, diante desses números, a gente criou um framework. Alexandre, e nessa conta não entra o trabalho informal, não, né? Não, deve ser não mais tá. ainda, né? Aí que deve ser muito mais, na verdade. Percebe que é muito mais. É isso mesmo. É muito mais. Aqui a gente está só falando da formalidade, porque são os números que você encontra nos indicadores oficiais. A gente chegou ainda, e a gente está incluindo aqui, por exemplo, aproximadamente 35 mil agentes que têm cadastros fora dos cadastros oficiais do governo federal, seja do IBGE, Ministério da Previdência, Ministério da Economia, etc. A gente tem o cadastro dos artesãos da Secretaria de Turismo, que nessa pesquisa aí, nesses números eram 13 mil, hoje eu já sei que são 15 mil, e a gente tem 17 mil no cadastro da Secretaria de Cultura, que são aqueles que recebem os recursos da Secretaria de Cultura para tocar suas atividades. Então tem muito mais gente, sim, né? Não tem a menor dúvida. E eu acho que hoje, mesmo esse número oficial está maior, tá? Porque a gente está pegando aí logo na fase primeira, pós-pandêmica, 20, 21 e tal. Se a gente for aplicar agora, eu tenho certeza que isso que apareceu, esses 30% a mais no turismo, vai se refletir aqui. E esse número vai ser potencialmente maior. Diante desses dados, aí a gente criou um workflow, aliás, um framework, para entender, quer dizer, o que a gente faz com esses dados. E aí foi que, inclusive, o Gilberto participou desse processo. A gente criou 3 dimensões para esse framework. A primeira dimensão é as condicionantes. O que eu tenho em cada região administrativa, em cada lugar, para tocar essa atividade econômica. Então, a gente olhou qual eram as pessoas, dentro dessas pessoas, ver quais são as habilidades, vocações que essas pessoas têm, olhou como é que era o ambiente sociocultural, se tinha escolaridade, não tinha escolaridade, se tinha desenvolvimento de pesquisa, não tinha o que havia nessas comunidades e o ambiente de negócios. O que tem efetivamente de recurso circulante nesses lugares. Daí a gente foi para os focos estratégicos. Com esses dados, a gente foi definir as referências dos focos estratégicos. E aí a gente quis saber, dizer, para aplicar isso, era preciso olhar o que tem de pesquisa, e dentro de pesquisa o que tem e o que tem que ser feito,
O que tem de educação, por exemplo, é o nível de formação desses caras, o que tem de carência, o que precisa ter, como é que são os negócios criativos hoje lá e qual a potência desses negócios criativos e o que há de trabalho criativo e qual a potência desses trabalhos criativos. Não são as mesmas coisas. Os negócios são aqueles que já se constituem e o trabalho é aquelas relações de oportunidade que existem, formal e informal. E aí as possibilidades de crescimento do mercado. Qual é o estágio hoje e qual é a possibilidade de crescimento. E aí criou também uma dimensão de resultado. Então, aplicado tudo isso, essas dimensões de foco estratégico, o que teve de impacto econômico, o que teve de impacto sociocultural e o que teve de impacto tecnológico. Aí, então, a gente fez um levantamento aqui do Distrito Federal e a gente viu que as condicionantes que a gente tem aqui, geral, tá? A gente tem diversidade, que é a característica fundamental, a gente tem um perfil vocacional também diversificado e dinâmico, em todas as RAs, a gente tem potencial para produto, e aqui vem o mais importante, e empreendimento em todos os domínios. Há uma capacidade empreendedora aqui, por mais que a gente pense, aqui o Distrito Federal é um local que todo mundo quer ser funcionário público. Não é. São 400 mil postos de trabalho para funcionário público aqui. Nós somos 3 milhões de pessoas. Então, há uma capacidade empreendedora absurda dentro do Distrito Federal. E a gente tem também uma potência nesses domínios que a gente já falou, a cultura popular, a gastronomia, moda, design, audiovisual, eventos, feiras, turismo, desenvolvimento de software e educação. O perfil educacional socioeconômico, na comparação com outras unidades da federação, é alto, e tem uma alta demanda por consumo de produto criativo aqui. É uma natureza da cidade. Então, por exemplo, essa semana, eu participei segunda-feira, num programa falando sobre, na TV Câmara, falando sobre o São João e as quadrilhas, e que é um movimento absurdo que a gente tem no Distrito Federal, tem uma competição, tem pessoas, tem um conjunto de pessoas importantes que se envolvem o ano todo para preparar a festa agora de São João e essas quadrilhas que viraram referência para fora e etc. As comunidades vão consumir isso. Elas vão para onde tem essas apresentações e lotam esses lugares. E as apresentações acontecem em várias regiões administrativas. Então, essa disposição de consumo é real. E a necessidade de melhoria na operação da infraestrutura. Por mais que a gente tenha instrumentos e alguns equipamentos, esses equipamentos ou estão sucateados, ou não são suficientes para atender todas as RAs. Quais seriam os focos estratégicos para trabalhar? E entra um pouco o que eu quero trazer para vocês, a ideia de parceria com instituição de pesquisa, com o governo, iniciativa privada para o desenvolvimento de tecnologia social, para o desenvolvimento de negócio e para o desenvolvimento de software. Sobretudo agora, quando a gente está trabalhando com essa perspectiva da inteligência artificial, direcionar as possibilidades da inteligência artificial para essas atividades, permitindo, inclusive, que a gente possa nacionalizar e internacionalizar muitas das coisas que são produzidas aqui. Mas precisa ter esse olhar e esse direcionamento para essas possibilidades. E segundo, compreender um programa de desenvolvimento geral, que passa pelo Estado, passa pelo setor privado. Por isso essa nossa preocupação de articulação e de diálogo e conversa constante com a FEComércio, com esses empresários que são o setor de comércio e serviços, na verdade, corresponde hoje, o cara falou lá, o presidente da federação local e da nacional, 90% da atividade econômica do Distrito Federal está nesse setor, serviço e comércio. Então, imagina, a gente está tentando mostrar para eles a importância de criar essa lógica de desenvolvimento, esse programa de desenvolvimento, mas que não parte só do Estado. O Estado não vai resolver, porque, pensem bem, com tudo que o Estado desloca, e a gente está falando aí de um universo de 200 milhões de reais ano, para essas atividades culturais e criativas e artísticas do Distrito Federal. O número de agentes cadastrados, tanto no turismo quanto na cultura, não passa de 40 mil. A gente viu que tem 130 mil oficial. Não atinge, sob hipótese alguma, essa base toda. Então, é um discurso vazio, furado, dizer que se só o Estado financiar, isso vai andar. O que tem é fazer esse esforço que a gente está fazendo para sensibilizar a iniciativa privada, de ela compreender isso. E aí, por isso que eu acho que é importante vocês, na área de políticas públicas, de perceberem isso, de nos auxiliarem. A gente acha que
que a gente está fazendo quase que um trabalho missionário, quase religioso, de mostrar isso, que não adianta só, o Estado sozinho não vai conseguir fazer nada. Quando a gente viu esse negócio hoje lá, é concreto isso. O Estado pegou, chamou a FEComércio botou o SENAC e pimba, está lá uma coisa maravilhosa, encantadora. O SENAC vai lá e chama os artistas produziram peças, as mesas, as cadeiras, os artefatos que tem lá, todos foram produzidos por artistas do Distrito Federal que estão lá criando um ambiente completamente diferenciado, de uma absurda atração turística e em sinergia com todo aquele espaço. O cardápio foi feito por um chefe do Distrito Federal. Então, porque juntou setor privado e tal, e o que eles estão bebendo? Eles estão bebendo das coisas que a gente está falando, que a academia está trazendo. É embrionário, mas se a gente não fizer esse movimento juntos, é mais um pouco que eu estou tentando trazer para vocês. Nós precisamos estar juntos nesse processo, porque é uma caminhada dura, é complicada. O nosso empresário, ele é cabeça dura, ele quer tirar dinheiro do Estado e não botar dinheiro no Estado, porque ao fazer ele tem que investir. A gente precisa de fundo de fomento, a gente precisa que em todos esses campos a gente tenha mais ou menos aquilo que o Fernando Henrique criou lá atrás, um fundo setorial. Para o audiovisual, a gente tem que ter para música, a gente tem que ter para gastronomia, para moda, para as feiras, para os eventos, etc. Com dinheiro privado, não com dinheiro público. O dinheiro público não dá conta. O dinheiro público é para induzir, articular, provocar, mas o dinheiro privado é quem realmente vai fazer a diferença. Senão, a gente não está falando de desenvolvimento, a gente está falando de crescimento. Aí vai ter um crescimento num segmento X, Y, Z, mas não é desenvolvimento. E aí sim, aí a gente entra com a perspectiva do furtado, aí nós estamos condenados a ser subdesenvolvidos o resto da vida. Então, aí vem a história do Programa de Formação Técnica, Atividades e Ocupações Criativas, que a gente também precisa estar junto, porque também tem que ensinar para esses caras como é que eles trabalham com recurso público, como é que eles trabalham com recurso privado, que eles não sabem. Então, nós temos que nos preocupar em olhar esse tipo de formação, porque a gente só está ensinando o cara a atividade X, a atividade Y, não sei o quê. Mas nesse processo, que a gente chama de cosmos criativo, que é uma complexidade absurda, ele tem que ter outros conhecimentos, ele precisa de outros conhecimentos. Aquilo que o Morin falava, que ou a ciência vai para o caminho transdisciplinar ou ela está morta, é mais ou menos isso que a gente tem que começar a olhar. Ou a gente vai nessa lógica transdisciplinar ou a gente está morto. E aí sim, aí vem aquelas coisas, né? Desenvolver as cadeias produtivas, organizar algumas cadeias que são potenciais aqui, que é moda, audiovisual, gastronomia. É impressionante esse caso da moda, gente. O polo da moda, os caras botaram no Guará. Onde que tem o maior número de agentes com capacidade de desenvolver essa atividade? Em Ceilândia, na Guatinga. Então você começa a ver essas complexidades nas escolhas. Isso é política pública. Alguém convenceu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que tinha que botar o polo no Guará. Mas o polo, as pessoas estão em Ceilândia e Taguatinga. O polo do Guará não decolou, ele está lá preso. Mas aí alguém lá sabe disso. Isso é política pública mal direcionada, mal pensada, que não envolveu o diálogo com o setor produtivo. E aí sim, promoção de eventos e feiras, criação de... Isso aqui é uma coisa importante. A ideia de incubadora, né? A gente fez uma visita a Portugal e Portugal resolveu fazer a seguinte questão. Essa coisa que a gente está falando aqui não é uma coisa só na nossa cabeça. Eles juntaram uma governança para o turismo nacional em Portugal, que tem a academia, o setor privado e o governo. E essa governança, independente de quem está no poder, pode estar lá o Partido Socialista, pode estar lá o Partido Conservador, que até tem um movimento hoje na direção do Partido Conservador Português, mas essa governança do turismo não muda. Portugal é o terceiro destino turístico do mundo por causa dessa governança. E aí o que eles criaram? Eles criaram uma incubadora para botar várias empresas e dando qualificação para essas empresas, para elas irem criando um conceito de... Primeiro um conceito de cluster mais sofisticado, depois um conceito de arranjo produtivo, e depois um conceito mesmo de hub, conceito de coletivo, conceito de cooperativa. E aí é um estudo que vai vendo qual é a situação de cada lugar, o que é mais apropriado para cada lugar, o que tem mais possibilidade de dar certo. Não tem uma fórmula única, ela é adaptável. O que tem único é, nós vamos transformar Portugal num dos principais destinos turísticos do planeta. E os caras fizeram.
Se a gente for lá e ver o que eles fizeram no mercado, se a gente for lá e o que eles fizeram de revitalização em cada lugar, o mercado foi o seguinte, eles fizeram uma revitalização do mercado. Lindo, absurdamente lindo. O que aconteceu? Lotou. Aí o que os caras fizeram? Ativaram em volta todas as áreas em volta para criar outros restaurantes, outras áreas de venda, outros bares, outros cafés, outros tudo. Então, daqui a pouco não é mais só um mercado, é um bairro inteiro naquela região que virou um ambiente e um grande hub de gastronomia e de artesanato no centro de Lisboa. E assim eles vão fazendo em cada lugar. Então, a gente precisa olhar isso com esse lugar, a ideia e o papel das incubadoras nesses empreendimentos criativos. E é aquilo que são as fontes de financiamento que a gente está falando, que não é só, não pode ser só público, tem que ser privado também. E aí os resultados, concretamente, geração de emprego, renda, crescimento econômico pontual, participação econômica no PIB, novas empresas, recursos captados, formação de negócios criativos, formalização, perdão, de negócios criativos, consumo de produtos, serviços e profissionais capacitados e aumenta e incrementa o registro de patente e transferência de tecnologia. E aí a gente criou dentro desse framework um gráfico aqui, a gente mostrou mais ou menos Taguatinga, como é que é, enfim. E aí se vocês quiserem aqui, tudo que eu falei está nesse QR Code, vocês podem entrar no site onde estão todas essas coisas lá dentro. Tentei ser o mais rápido aí para fazer esse overview aí. Rafael. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado, Alexandre. Muito boa palestra. Pessoal, perguntas? No caso, a gente ainda está, Alexandre, eu acho, vendo a sua tela aqui. Você teria que parar de compartilhar para você. Eu vou fazer isso agora. Beleza. Então, professor Gilberto, por favor. Tá bom, obrigado. Então, boa noite, gente. Alexandre, parabéns mais uma vez aí pela apresentação, né? Você apresenta muito bem e domina de forma muito espetacular esse assunto aí, né? E eu achei muito interessante o título da apresentação. Até eu comentei contigo esses dias, né? Mas aí eu estava olhando agora de novo, visitei o título aqui durante a palestra. E aí, uma pergunta só para ver aí. Durante a palestra, você mencionou academia. Por que você não deu destaque no próprio título? É só uma curiosidade. Exatamente para que isso fosse reflexo de uma compreensão de vocês, né? Porque fica evidente que a gente precisa fazer essa aproximação. A palavra concertação é uma palavra que foi apropriada pelo Tarso Genro. Não sei se vocês lembram do Tarso Genro, quando ele foi ministro da Educação, ele exerceu vários ministérios, foi ministro da Casa Civil, ele passou por vários ministérios do governo Lula. O Tarso Genro, eu estou citando o Tarso Genro porque ele é da minha cidade, Santa Maria. O pai do Tarso Genro, Adelmo Genro, foi vice-prefeito de Santa Maria quando o meu primo era prefeito e os dois foram presos durante a ditadura e pegaram uma cadeia durante a ditadura. Então tem uma aproximação e uma admiração muito grande pela capacidade intelectual do Tarso Genro, que o Tarso Genro hoje, ele é um dos maiores intelectuais que a gente tem, independente dele estar vinculado ao PT, e as pessoas possam até hoje ter muitas reticências ao PT, etc. Mas o Tarso tem que sair de qualquer reticência, porque ele é um intelectual brilhante. E ele cunhou essa designação da concertação, que nada mais vamos sair do nosso lugar de fala e vamos fazer um lugar de fala coletivo em que cada um aporta as contribuições que pode aportar, e a partir desse lugar é que aí sai um plano consistente de desenvolvimento, e não apenas um papel que eventualmente vai ser divulgado, etc. Então, a ideia de concertação, e que envolve... Porque também, sim, Gilberto, a gente tem que sair dessa nossa condição. A gente tem que parar de fazer paper para prateleira. Sabe, não cabe mais. Eu não aguento mais na minha área. Eu sou parecerista das principais revistas da área. Eu não aguento mais ver os caras fazerem exumação. O que eu chamo de exumação? É pegar uma obra que já foi feita, aí tu passa naquela obra lá, tentando explicar como é que foi, não sei o quê. Velho, a gente está sendo atropelado por uma série de coisas. A gente tem um monte de matéria concreta, de desafio concreto de pesquisa na nossa frente. Vamos nos deter nisso
e vamos ver o que a gente consegue. Mas para fazer isso a gente tem que dialogar, a gente tem que ouvir, a gente tem que saber o que a sociedade quer. A gente não faz isso. Até porque tem um problema sério. A gente faz um doutorado, quando termina o doutorado, tudo que a gente aprendeu já está velho. Porque se passaram 4 anos. E a gente não se dá conta disso, que a gente precisa fazer um processo de atualização. Como que a gente consegue? Ouvindo as pessoas. Então, eu acho que a gente precisa, do ponto de vista da academia, refletir sobre isso. Refletir sobre esse lugar, né? Então, eu te agradeço, porque isso me permitiu que eu pudesse entrar especificamente nisso. E a ideia de trabalhar a perspectiva do empreendedorismo, sim, Gilberto, que aqui ficou claro na pesquisa o quanto os agentes estão com competência para tal. Permite, antes do Ronaldo, permite só, bem rapidinho, tá, Ronaldo? Aqui tocou a questão do empreendedorismo, né? E uma das críticas aí ao desenvolvimentismo, com esse enfoque aí, você mencionou Celso Furtado, uma das críticas é que exatamente essa dependência, né, forte aí do Estado leva a uma burocracia, ineficiência e eventualmente, né, talvez nem tão eventualmente, a corrupção, né? E aí desconsidera a eficiência, digamos, das empresas, da iniciativa privada, né, na alocação de recursos e também a concorrência levando à inovação, né? Então, a questão que eu coloco é essa não intervenção, a participação, né? Você coloca a concertação, eu entendo como amenizar, né? Não só deixar só o Estado aí trazer as outras dimensões, né? Isso. Então, esse empreendedorismo ele não fica comprometido, ou seja, prejudicado por não dar uma ênfase à inovação, já que se eu der razão, digamos, a essas críticas, né, eu teria uma dificuldade na busca da inovação? Bom, são 2 abordagens possíveis aí. A primeira é compreender o empreendedorismo com algo para além só da inovação, né? O empreendedorismo é a capacidade de resolver coisas, né? E encarar, assumir o risco e seguir adiante. E, claro, e aí ele ganhou esse vínculo com a inovação por causa do nosso querido e amado Schumpeter, né? Que é a história do choque criativo e etc. E tal. Então, a gente precisa olhar o empreendedorismo a partir de um deslocamento de conceito que ele acabou sendo apropriado nos últimos tempos. Voltar um pouco à ideia, né, da capacidade da gente de resolver e enfrentar problemas e entender que cada ato desse é um ato empreendedor, porque quem assume o risco é a gente, que está tomando isso pela frente. A segunda questão é compreender que o empreendedorismo ele está dentro dessa fase pós-industrial. Eu vou dar um exemplo. A gente continua pensando em empreendedorismo dentro da fase industrial. Caso do Uber. A discussão toda no Congresso Nacional do Uber é transformar os motoristas em CLT. Então, eu continuo pensando na cabeça industrial. Se eu estou num processo pós-industrial, o que eu tenho ali é uma relação entre 2 agentes econômicos. O motorista como um CNPJ, embora eventualmente não tenha mais pensar aí como uma MEI, e uma relação entre 2 agentes econômicos, que são os proprietários do software e os motoristas, que são os empreendedores. Eles que põem o carro, eles que põem a gasolina, eles que pagam todos os impostos e tudo, etc. Então, e eu tenho um agente que oferece para eles o serviço do software. O que eu preciso regular aí é a relação entre esses 2 agentes. Aí vem o papel do Estado, vem o papel das políticas. É compreender essas lógicas. Então, eu preciso um processo de ressignificação de muita coisa. Eu preciso perceber que eu estou num mundo pós-industrial e que aquilo que balizou, por exemplo, o século XX, não se aplica no século XXI. E esta prisão, a gente continua no século XXI pensando no século XX. E eu acho que esse esforço a gente da academia tem condições de fazer, de ressignificar isso, de abrir isso, entender que a gente está numa outra fase da civilização e, portanto, numa outra fase
do próprio capitalismo. Muito bom. Ronaldo. Boa noite a todos, tudo bem? Professor Alexandre Killing, parabéns aí pela apresentação. É sempre bom poder lhe ouvir. Parte da minha pergunta já foi respondida com a última fala. Ela começa em 1900, na década de 90, quando eu tinha uma produtora e eu apresentava um programa de televisão e também tinha uma banda. E aqui em Brasília só tinha uma grande empresa chamada Artway. Ela era a única que conseguia recursos para que ela pudesse fazer para Artplay, para levar a cultura e desenvolver a cultura em Brasília. Porém, essa cultura, até hoje, desde 1990, toda aquela década em que eu estive muito dentro desse processo até hoje, a gente percebe que apenas esses recursos eles são destinados para mega shows. Eu estou falando shows acima de 1 milhão, meio milhão, 20 milhões, para um artista e algum grupo de pessoas, e normalmente focado em um grupo seleto. O senhor comentou sobre as festas juninas. Sábado agora, em uma área rural, que nós prestamos também um serviço acadêmico lá, vai ter uma festa junina. Elas se desdobram em vender rifa, elas se desdobram em pegar um porco ali de um vizinho, uma galinha. Eu não estou exagerando. Isso é verdade. Está acontecendo hoje. É real. É verdade. Eu estava lá. Eu estou lá. E aí, a cultura. Um professor resolve colocar a cultura, mostrar a cultura do local. Por que o local tem um nome, por exemplo? Lá chama-se Queima-Lençol. A maioria das pessoas não entendem por que esse nome Queima-Lençol. Na década de 60, teve um surto de cólera, e lá era o caminho real, onde tinha a troca de ouro por couro, porque Formosa era a cidade dos couros, onde se produzia couros, vinha até Sobradinho, ali na área da Fercal, num local chamado Contagem, e ali eles faziam esse escambo. E nesse local tinha um hotel, e esse hotel, uma pousada, não sei o nome na época, houve um surto de cólera, e lá tiveram que queimar todos os lençóis. Então o local passou a se chamar Queima-Lençol. E as crianças não sabem disso. E aí o governo, aí eu vou colocar até por uma questão, como o senhor falou, as empresas não se predispõem a cuidar disso. Ok. O governo ele não dá atenção a essas atividades em massa local fora da época de campanha. Estamos há dois anos dela, Perfeito. Então isso aí não importa agora. Não existe. Então vamos colocar. E aí, quando se dá um recurso, Lei Rouanet, e muitos outros incentivos, o que acontece? As pessoas que detêm este recurso, ao invés de fomentar a cultura local da forma que ela aí me desculpem a expressão, avacalham tudo, colocam pessoas peladas, colocando dedos em orifícios rugosos, e aí uma série de coisas. E quando um empresário ele vê isso, eu sou empresário, eu não quero nunca vincular a minha marca a uma cultura dessa. Eu não quero nunca vincular a minha marca a um negócio que prega Jesus de cabeça para baixo ou não sei o quê, porque aqui nós somos um país laico, porém somos muito cristãos. Então a minha marca eu vendo para cristão, vendo para não cristão. Eu presto esse serviço. Como é que eu vou vincular a minha marca a esses dois sentidos de cultura? E aí, a pergunta, como academia, na academia, nós poderíamos entrar para tirar essa vertente ruim da cabeça do empresário, onde nós, lá no CODESE, onde você me apresentou ao CODESE, nós sabemos que temos muitos empresários lá, essas pessoas elas pudessem ver com carinho e trazer, né, para os seus recursos para investir em piqui. A Embrapa desenvolveu o piqui sem o espinho. Por que não divulgar isso? Por que não a minha empresa não vincular o piqui na minha empresa em um show cultural do São João, de uma outra coisa? Como a academia ela pode interferir nessa relação entre empresa e cultura?
o que a gente está fazendo, mostrando os benefícios econômicos que há nessa natureza de investimento. Junto com esse benefício, porque a primeira conversa com o empresário é benefício econômico financeiro. Então, primeiro eu tenho que mostrar isso. Segundo, eu tenho que mostrar que, além disso, ele está potencializando a marca dele. E terceiro, ele está trazendo para dentro da empresa dele um selo ESG. Ele está dentro das metas do milênio, ele está dentro das referências da ONU. Então, ele passa a ter um perfil de empresa moderna, de uma empresa atualizada. E isso é consciência. E a consciência, quem pode trazer é a gente, porque a gente estuda isso. A gente conhece esses indicadores, a gente conhece esses documentos. Esses caras não conhecem esses documentos. Então, aí vem. E aí é um trabalho. Por isso que eu digo essa ideia da concertação. É um trabalho com o administrador regional de lá, que também precisa ter um olhar, que é o que eu tenho dito assim, velho, tu quer trabalhar a tua base eleitoral? Nenhum problema, isso é legítimo, faz parte dentro do processo democrático. Agora, por que não fazer isso de maneira inteligente? Por que não fazer de maneira inteligente, que transforme, que deixe as pessoas dentro de um processo de inclusão, que traga dignidade para as pessoas? E aí eu venho a um conceito que para mim é caro, das relações internacionais. O que é um Estado? Qual é o conceito de Estado segundo as relações internacionais? O conceito de Estado é aquele no qual todos os seus indivíduos têm autonomia, todos os seus indivíduos têm dignidade, e todos os seus indivíduos se reconhecem como cidadãos daquele Estado. Esse é o conceito de Estado que a gente nunca teve aqui no Brasil, porque as nossas periferias estão fora. Esse conceito existe nas grandes metrópoles. Esse conceito não existe nas periferias. Esse conceito não existe no Norte. Esse conceito não existe no Nordeste. Esse conceito não existe no Centro-Oeste. Nas grandes metrópoles, sim, mas nas periferias, não. Então, como que a gente começar a trabalhar isso? Eu consigo, lá onde você tem essa festa junina, mostrar para o sujeito, que é o administrador público lá, mostrar para o empresário, que, primeiro que ele vai ter dinheiro lá, se ele casar a marca dele lá com a pamonha que a mulher faz lá, que é diferente da pamonha de qualquer outro lugar, com o bolo de milho que ela faz lá, que é diferente de qualquer outro lugar, com o pé de moleque que ela faz lá, porque ela pegou do amendoim que ela trouxe ali e tal e tal. Se ele enxergar, é um processo de educação, de entender a cadeia de valor. E isso que me parece que é o problema do empresário brasileiro, porque o empresário brasileiro, ele continua sendo ainda refém das capitanias hereditárias. Ele ainda está dentro de uma... E aí é Celso Furtado puro, que eu vou falar agora, tá? Ele ainda continua se vendo, né, como subdesenvolvido, que o papel dele aqui é manter o status quo, porque se eu tiver gente miserável, com um pouquinho que eu ganho, eu pareço bacanão, legal e tal. E aí eu vou ter alguns caras que vão estar vinculados às multinacionais, que são os bacanões, e é um grupo inferior a 5%, que tem a maior concentração de renda do Brasil, e eles ficam, e eles são nada mais nada menos do que base de sustentação das transnacionais. E eu continuo e está tudo bem, a elite está tudo certo e tal. Eu digo, cara, mas e os teus filhos, os teus netos, não sei o que e tal. Uma questão central que a gente está chamando e que a gente está trazendo isso para discussão com esses interlocutores é: nós temos hoje um agente econômico e um agente político transnacional que é pior do que qualquer outra coisa em termos de ameaça para o Estado-nação ou ameaça para esse conceito de visão regional de Estado, que é a transnacional do narcotráfico ou do crime organizado. Quando eu não consigo trazer para cada localidade dessas essa autonomia da localidade, essa visão clara do papel do Estado, do papel do setor privado, do papel da educação em cada lugar, eu estou renunciando a esse conceito matricial de Estado e estou permitindo que um outro agente ocupe o lugar do Estado. Então, assim, qual é a minha resposta sempre é a mesma, Ronaldo. Qual é a responsabilidade da universidade? Qual é a responsabilidade da academia? A educação. A gente tem que levar o máximo que puder consciência. E consciência de que a gente ainda não é um Estado nacional, do ponto de vista do conceito, que a gente tem muito a aprender, que a gente tem potencial, do ponto de vista de riqueza natural, do ponto de vista de riqueza humana, para se transformar num agente. Olha o movimento que outros países dos BRICS estão fazendo.
A Rússia está fazendo. A Índia está fazendo. A África do Sul está fazendo. A China está fazendo. E a gente está lá. A gente está lá de palhaço, porque a gente não está fazendo nada de desenvolvimento econômico estratégico, que todos esses países têm desenvolvimento econômico estratégico. A China é o que tem o maior de todos. E é um país comunista que sentou na frente e disse assim, gente, se não deixar entrar a atividade privada aqui, nós vamos quebrar, a gente não vai dar... Olha a quantidade de gente que tem naquele país, são bilhões, não vai dar conta, a gente precisa. O que está acontecendo com a China? Olha a velocidade com que a atividade econômica na China está se desenvolvendo. E é um país comunista. Olha o que de regime comunista. Olha o que a Cuba está fazendo. Está abrindo a economia cubana. E a gente fica aqui, democracia liberal, etc., etc., mas a gente continua agindo capitania hereditária, serviçal, aceitando esse processo de hegemonia econômica, política, externa. E continua achando que está tudo bem, está tudo legal, está tudo maravilhoso, etc., etc. Então a gente tem que parar desse lugar de achar que está tudo bem, que não está, e valorizar o que a gente tem. Então é um trabalho, eu volto, é missionário, é quase religioso. E insistir, e sentar e conversar. Ontem eu estava num jantar que eu fiquei o jantar inteiro trabalhando com uma grande executiva do país, mostrando isso para ela. Ela perguntava, eu com toda a paciência falava de novo, mostrava dados, mostrava números e tal. Aí quando eu saí do jantar, ela chegou batendo nas minhas costas, me convenceu. Pronto, é isso. Então esse mesmo trabalho lá, esse lugar que tu está trabalhando, tu tens que fazer. Por isso que a gente está aqui falando, né? Que sozinho, se a gente não tiver todo mundo junto falando isso, cara, a gente vai só fazer de conta que é a universidade, que é a academia, que é não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. É isso. Muito obrigado. Muito bom. Antônio, por favor. Boa noite. Boa noite. Professor Alexandre, obrigado pelo conhecimento aí repassado, em especial pelo esse apanhado do Distrito Federal, né? Que a gente sabe que tem muita coisa aqui, mas não tem essa dimensão. Eu estou navegando aqui na página do Panorama que você sugeriu. Uhum. Eu estou no mestrado profissional em políticas públicas e a minha pesquisa ela envolve ali os fatores que possam vir a desenvolver, né, as regiões, em especial os municípios. Uhum. E eu vi aqui que você tem um ranking de domínios criativos, né, que são os setores da economia vinculados à economia criativa. Você está no BI aí que a gente fez, BI. Isso, exatamente, no Power BI. E eu achei interessante que vocês fizeram isso região a região. Puramente em cima da raiz, né? Sim. Uhum. A gente trabalhou com os dados oficiais. Agora imagina se a gente consegue dar um tratamento mais sofisticado, que é o que a gente está querendo fazer agora. Perfeito, perfeito. A primeira pergunta era exatamente essa. Se vocês já têm algum projeto para expandir a nível Brasil, né, replicar isso aí. Eu sei que é uma massa de dados violenta. Eu estou trabalhando com os dados da RAIS na minha pesquisa. A gente sofre, e a segunda, né? É complicado. Restrição computacional e por aí vai. E a segunda pergunta é se vocês já têm algum estudo que mostre o impacto dessas atividades para o desenvolvimento da economia do DF. Sim. Por exemplo, a gente já chegou ali naquele percentual do PIB, tá? 3,5. Aí a gente pediu um levantamento, a gente passou os quinais para a Secretaria da Fazenda e Economia para ver quanto é que essas atividades contribuem de arrecadação. 300 milhões, e considerando que essas áreas elas têm descontos, né? Elas não pagam o percentual cheio.
não é 5%, não é 18%, tem tudo desconto, é 2%, 3% e tal. Considerando isso, tanto na ICMS quanto no ISS, são 300 milhões. Então, o raciocínio é o seguinte, o investimento do Estado nas atividades criativas, tanto do turismo quanto da cultura, são 200 milhões. O Estado, investindo 200 milhões, arrecada 100 milhões a mais. Então, imagina se isso é feito de maneira estruturada. Isso tudo é orgânico. Isso é tudo sem pensar, isso é tudo sem estratégia. Porque entra lá e a gente tem essa referência da porra... Desculpe, falei um palavrão. Do negócio do legado. Eu quero deixar meu legado. Aí eu falo para algumas pessoas, velho, tu quer virar nome de placa? Depois que tu morrer, ninguém vai lembrar. E vai ter um cara lá na frente que vai trocar até o nome da placa. Para que isso? Agora, se tiver tudo desenvolvido, eles vão dizer, pô, aquele cara foi o cara que contribuiu para o processo de desenvolvimento, babá, e tu não precisa virar placa. As pessoas vão lembrar, porque todo mundo vai lembrar que foi um movimento conjunto, coletivo, que participou o cara lá. Mas aqui a gente tem essa preocupação do legado. Aí o cara entra lá, ele apaga tudo que o outro fez, em qualquer secretaria. Um secretário não conversa com outro secretário. Então, o que a gente está tentando conversar, até eu estava com o secretário da Cultura e Economia Criativa, e a gente está tentando criar, aqui no Distrito Federal, um conselho de economia criativa. Nesse conselho vai estar lá todos os representantes das secretarias, os representantes dos segmentos mais expressivos, etc., e a gente da academia lá dentro. Então, a gente acredita que esse conselho vai ser o primeiro espaço para discutir uma visão estratégica da economia criativa no Distrito Federal. Então, e aí, nesse lugar, as coisas começam a tomar uma dimensão um pouquinho mais estruturada. Um outro movimento no qual a gente está fazendo parte é a ideia de criar no Brasil uma espécie de confederação de observatórios de economia criativa, em que cada estado vai ter o seu observatório, e aqui no governo federal a gente talvez se for a ideia, a gente repetindo essa coisa que os portugueses fizeram, tá? Criando uma governança dessa confederação, desse observatório, onde cada observatório regional ou local tenha voz e a gente possa discutir isso do ponto de vista da estratégia e daí sim participar da formulação de políticas e inclusive de planos de desenvolvimento. Então, são coisas que estão aqui no hemisfério para criar um software usando inteligência artificial, Antônio, que ajude nessa mineração de dados. Porque, como pela inteligência artificial, você gera um prompt, que quer, eu quero isso, 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 isso. Aí joga ele, vai lá e ele busca os dados e te entrega redondinho. A gente fez uma experiência isso, a gente tem um grupo de estatísticos e econometristas que trabalham com a gente, mas uns caras de informática. E aí, então, nesse lugar que a gente está tentando chegar, sabe? De ter uma aplicação usando a inteligência artificial que consiga fazer uma mineração inteligente de dados. Porque o que é a inteligência artificial? Ela vai estar trabalhando com tudo que é padrão. Aí, se tu disser o que tu quer desse padrão, o que tu quer desse padrão, ela vai te entregar. Isso tende a facilitar a nossa vida. Mas a gente está atrás de recursos para colocar isso, né? Não sei se eu respondi, porque, enfim. Obrigado. Carlos, você tinha levantado a mão? Tinha uma pergunta? Ou era mais para função do horário? Não, eu primeiro agradecer, né, ao professor Alexandre, né, pelas suas contribuições. Eu acho que é muito importante para a nossa reflexão. E eu acho que ele já respondeu a minha pergunta, mas talvez como reflexão final, né? Ele colocou o exemplo de uma governança do turismo do sistema português, de Portugal, né? Onde tem um tripé muito importante que ele chama atenção, né? Mercado, setor privado e o governo. A pergunta seria a seguinte: o que lhe falta ao Brasil, então, ao Distrito Federal, né? Para a gente, talvez, copiar esse sistema ou colocar mais em funcionamento essas três pernas, né? Visando um desenvolvimento de Brasília, visando um desenvolvimento do Brasil, né? E a responsabilidade nossa, né? Aquilo que talvez a academia também deveria fazer,
Ele já respondeu em inúmeras respostas aqui, mas queria que talvez fizesse uma reflexão final para os alunos que estavam aqui. A primeira questão, Carlos, é a gente conseguir que haja uma consciência da importância disso e de quanto isso pode resolver boa parte dos nossos problemas, inclusive problemas sociais, inclusive problemas de exclusão, inclusive problemas de violência, porque a gente não está se dando conta, mas esse problema está batendo na porta de todo mundo. E quando acordar, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, tá? Eu estava conversando com o pessoal da área de segurança e assim, a gente já está perdendo o Acre. Não sei se vocês sabem disso. Quem domina o Acre é o narcotráfico. O Acre se transformou na principal porta de saída de entorpecente do Brasil para a Europa. E lá, em qualquer lugar que a gente for, o narcotráfico está atuando. E o detalhe, ele está entrando dentro da economia formal. Todo o dinheiro do narcotráfico está sendo lavado na compra de empresa, inclusive no financiamento, Gilberto, de startup. Eles estão entrando nesses fundos de investimento, eles estão se sofisticando, porque está entrando dentro do sistema do crime organizado gente com qualificação, gente com formação universitária, gente com grande capacidade intelectual. Não é mais o menininho ali que está levando um pacotinho de cocaína, uma pedrinha de crack e tal. Não, é gente altamente sofisticada. Eles estão colocando... Olha só o troço mais perigoso que está acontecendo, tá? Eles estão financiando igrejas, sobretudo as neopentecostais. Eles estão lavando dinheiro através de prédios de igrejas neopentecostais. Porque se a gente for olhar, tem um sem número de novas igrejas que a gente nunca ouviu falar. E que estão tomando conta de todas as áreas periféricas do Brasil. Então, eles financiam o templo. Então, ali, ao financiar o templo, eles já lavaram um catatal de dinheiro. Eles participam de todas as campanhas políticas e eles têm bancadas municipais, eles têm bancadas estaduais e têm bancadas no Congresso Nacional. Então, ou a gente olha isso, e aí é isso que a gente tem que tentar trazer para o próprio empresário, porque se o empresário acordar, a economia vai estar tomada por essa transnacional do narcotráfico, e estes caras que hoje são bambambam não vão ter mercado, porque os caras foram comprando tudo, porque eles têm dinheiro sem imposto qualquer, eles não pagam nada de tributação. O dinheiro é limpo, e eles lavam o dinheiro. Gente, é muito sério o que está acontecendo. Então, é importante que a gente vá, e é um trabalho insistente de convencer, de mostrar. E aí, do ponto de vista da academia, a gente tem que buscar dados, tem que trazer dados, tem que pensar junto, a gente tem que sentar junto, tem que olhar os problemas junto, como é que a gente resolve, como é que a gente consegue. A gente não pode mais estar isolado, Carlos, nas nossas disciplinas. A gente tem que estar junto. A gente tem que estar sentando junto, tem que estar, por exemplo, pega um problema desse, põe no centro e a gente começa a olhar esse problema a partir das perspectivas que a gente tem, de, pô, como é que a gente enfrenta isso, etc, etc. E eu acho que na verdade, a gente tem que começar a assumir o conceito de complexidade do Morin, a gente tem que fazer um ritual de agradecimento ao Descartes. A gente pode ir lá para o nosso campo ali de futebol da Católica, todos nós, fazermos um grande ritual de agradecimento ao Descartes, mas ao mesmo tempo enterrar o Descartes. Não tem mais como a gente continuar preso nas nossas próprias disciplinas sem a gente estar trabalhando. E isso me parece ser o nosso grande desafio do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da economia. Nós precisamos de todos os pensamentos, todas as escolas, para olhar junto e pensar junto soluções e entender que não é mágico isso, Ronaldo. Não é mágico. Não aperta o botão do enter e tal. Não é também um aplicativo de inteligência artificial que vai nos tirar do obscurantismo e vai, eu vou ousar dizer, do obscurantismo econômico e vai nos colocar no iluminismo econômico. Não, não é isso. A gente precisa passo a passo, step by step, un petit en francês. E vai, né? Despacito em espanhol, Carlos. Mas é isso, sabe? Não tem outra saída. Mas juntos, é isso que eu queria trazer para vocês. Juntos, nós temos uma relação de interdependência crucial nesse momento. Sozinhos, a gente é nada.
juntos a gente consegue somar as partes e produzir um todo. Muito Obrigado, bom ponto, Alexandre. Eu estou vendo aqui, tem uma pergunta do Gilberto, Carlos. Não, só uma observação bem rápida, nem observação, mas lançar aqui uma sugestão. Tem um seminário interdisciplinar aí do MGTI com o direito e agora está entrando a economia, né? E que tal, já aproveitando aí o gancho aí do que o Alexandre falou, um seminário interdisciplinar entre economia criativa e políticas públicas. Já que tem os dois coordenadores aqui, lanço a sugestão, acho que seria bem produtivo. Porque o objetivo desses seminários, ao menos desse outro aí que citei, é ver as pesquisas que estão acontecendo nos dois programas. Acho que isso aí dá uma aproximação bem legal. Eu acho que sim, acho que tem toda a razão. No que depender de mim, tá ok, acho que do Carlos também, né? Vamos começar a fazer essa agenda com ele. Com certeza. Obrigado, Gilberto. Perfeito. Acho que a gente pode agradecer, então, ao professor Alexandre. Excelente palestra. Muitas contribuições, muitas boas perguntas. Carlos, temos ainda alguma antes do recesso? Não, né? Acho que agora é depois do recesso, né? O próximo seminário. Só em agosto. Só em agosto, exatamente. Então, obrigado a todos. Obrigado, professor Alexandre. Obrigado pela generosidade aí por nos escutar. E, Carlos, vamos montar essa ideia do Gilberto, que eu acho que é bem boa. Com certeza. Vamos lá. Com certeza. Valeu, gente. Um abraço a todos. Obrigado. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Bom recesso. Obrigado igualmente. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Tchau, tchau.